capítulo 10, nós vamos falar de títulos da igreja, tá? Quais são os títulos dados a ela? Porque cada coisa leva a um pensamento. Vocês viram que tudo é importante, né? Tudo, né, como a gente viu lá atrás na comparação do edifício, na comparação com a noiva, tudo tem um motivo. Do mesmo jeito que tudo lá no Velho Testamento apontava para o Novo Testamento, a gente vem trazendo devagarinho para vocês, né? Como é que faz para fazer essa transição e trazer de lá para cá, trazer a Páscoa para cá, trazer o sábado para cá, trazer tudo que é celebração, tudo que é aquilo, tudo tem uma representação aqui, tá? E nós temos que continuar firme fazendo aquilo que ele mandou para nós. E é através de quem? Da igreja. Quem é a igreja? A executora do plano, tá? Através de quem? Do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus através do Espírito, tá? Bom, então quais são os títulos, né? No Novo Testamento estão registrados vários títulos da igreja, tá? Assim como Jesus, nosso Senhor, recebeu vários títulos, cada um deles tinha um aspecto, né? Também cada um dos nomes da igreja, dos títulos da igreja, tem um aspecto da sua obra, do que ela deve fazer, do seu caráter, né? E o mesmo ocorre também com Cristo e com a igreja da mesma forma, tá? Visto que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, tá? O primeiro título é o corpo de Cristo, né? Que aparece em Efésios, né? Esse título acentua o fato de que a igreja é um organismo vivo espiritual, tá? Organismo é aquilo que tem vida, é algo criado por Deus que tem vida. Então, a igreja aqui é comparada com um organismo. Nós temos a igreja como organismo e a igreja como organização. Enquanto organização, ela é uma organização civil, ela é constituída civilmente, ela é constituída diante dos homens, diante da lei. Para que ela seja uma igreja legalizada, ela tem que ser uma organização, tem que ter um CNPJ, tem que ter uma direção, tem que ter um estatuto, tem que ter normas, regras, isso é organização. Como organismo, ela é a igreja viva. A igreja organismo é a que vai entrar no céu, porque dentro da organização tem muita gente que não é tão crente assim, que não está, né, tá ali de carona, aquela situação. Muita gente fala que é 50% que vai, isso é absurdo, porque teologicamente não é isso não. Porque um vai e o outro fica, não quer dizer que foi 50%, não, né? Proporção é só na comparação, né? Na igreja não, ele está dizendo que em condições adversas um vai e outro fica, tá? E está falando da igreja, de dentro da igreja. Então a igreja, o organismo, não fica ninguém, porque organismo somos nós, o organismo, tá? Os salvos, aqueles que vão morar na glória, tá? Então nós estamos lutando para dentro da organização ser o organismo vivo, a igreja do Senhor Jesus, tá? A igreja organismo é aquela que é a igreja viva, que ela é, né? Ela é viva. O organismo tem que ter vida, né? O organismo é tudo aquilo criado que tem vida, tá? Então é único, é unido, seja a igreja local, seja a igreja universal, porque o organismo é um só. Então você fala de igreja, né? Tem muitas igrejas por aí, mas a igreja organismo, ela tem membros em todas as outras, ela é um organismo só, ela é a noiva, tá? E vai tirar da onde tiver os seus membros e vai se encontrar com o noivo, tá? Então por isso é chamada de corpo de Cristo, tá? Então essa igreja espiritual, o organismo vivo que é o corpo de Cristo, que às vezes a organização até denigra a imagem da igreja, né? Porque a organização, por seus aspectos políticos, sociais e tudo, pode cometer erros e falhas que vá trazer uma má impressão do organismo, mas o organismo é a igreja viva, tá? A igreja salva, a igreja perfeita, a igreja poderosa. Podia dar um monte de nomes aqui, tá? Outra coisa, templo do Espírito Santo ou de Deus. Templo de Deus ou templo do Espírito Santo. Tá falando templo aqui, também tá falando de organismo vivo, de corpo, tá? Não tá falando de prédio, de construção física, tá? A igreja de Corinto é chamada de o templo de Deus, no qual o Espírito Santo mora. 1 Coríntios 3,16.
Olha que bonito que é isso, tá? O mesmo conceito se repete em Efésios, capítulo 2, nos versos 21 e 22, né? Nós vimos, né? 1 Pedro 2,5, né? E acentua o fato da igreja ser santa e ser inviolável, tá? Então, é esse templo aí, que é o templo, né? De adoração, templo, o nome templo já remete ao serviço e à adoração, tá? Que é diferente de eclésia, né? Que eclésia é uma assembleia, né? Que é uma assembleia que se reúne para fazer essa adoração, tá? E o templo sugere que seja um local de adoração. Então, não é todo mundo que está dentro da igreja organização que é um templo de Deus, tá? Isso é público e notório, né? A gente já tratou disso, tá? Também o outro nome, né? É Igreja de Deus, Atos 20 e 28. O título está empregado em relação à igreja como propriedade de Deus, tá? A igreja de Deus. Então, a igreja de Deus é aquela que é propriedade exclusiva de Deus, tá? E o ministério é um instrumento do Espírito Santo, né? Todos os seus membros ali, né? Teoricamente, são os instrumentos. Os pastores não são proprietários ou senhores da igreja, tá? Porque ela se relaciona, né, com a questão da propriedade de Deus, tá? Nesse caso, a igreja de Deus se refere, né? Que às vezes fala, não, a igreja do pastor fulano, a igreja do pastor ciclano, não, é a igreja de Deus. O pastor é só um instrumento também, tá? Um instrumento do Espírito Santo, uma ferramenta, né, para fazer essa propriedade funcionar. Então, tira da cabeça aquela história de pastor como sacerdote. Você já viu pessoas falar isso nas igrejas, né? Que o pastor é o sacerdote da igreja. O pastor não é sacerdote, tá? Sacerdote, meus irmãos, é um mediador, tá? O sacerdote que tinha lá no Velho Testamento era uma sombra, era um tipo do sacerdócio que haveria de vir no Novo Testamento, tá? Era provisório, era só uma sombra. E lá nós tínhamos o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no santuário para interceder pelos pecados de todos, inclusive o dele, tá? Isso tinha que ser repetido porque não era perfeito, porque ele também era pecador. Mas um dia veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ofereceu-se, sacrificou-se como cordeiro no lugar da igreja e passou a ser o sumo sacerdote, no lugar dos membros dela, tá? Passou a ser o sumo sacerdote. Ele é o mediador, então só há um mediador desde lá. Aquilo lá era só uma sombra, só um tipo. O antítipo é Cristo, é Jesus, tá? Então é assim que funciona. E o sacerdote? Quem são os sacerdotes? A igreja, a adoração de Deus, o projeto era de uma nação sacerdotal. Isso lá está lá no Êxodo, tá? E depois vem aí para o livro de Hebreus, tá? Então a igreja nova também está no livro de 1 Pedro lá, né? Naquele trecho de 1 Pedro. A igreja que é um sacerdócio, né? Uma adoração sacerdotal, porque, né? Todas as pessoas que tem ali dentro são sacerdotes. Ele mesmo pode entrar na presença do sumo sacerdote. Lá no Velho Testamento era só o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Na igreja moderna, todo mundo é sacerdote. Isso chama o sacerdócio universal dos crentes. É um dos pontos da reforma de 1500, tá? Essa questão do sacerdócio, que é pouco explicado. Então, quando a gente fala igreja de Deus, nós estamos falando de todo mundo sacerdote, tá? E Jesus sumo sacerdote. E pastor é só um dos dons, uma das atividades, né? Que tem dentro da igreja. Nada de especial e nem é colocado hierarquicamente na Bíblia. Eu desafio alguém a me provar na Bíblia que um servo é maior que o outro na Bíblia, tá? Porque todos são colocados em pé de igualdade. Chama um para pastor, outro para evangelista, outro para diácono e tal. É claro que um coordena as coisas ali, que um tem que dirigir, alguém tem que liderar a coisa ali, mas todos são servos, tá?
E o que quiser ser maior que os outros, o que acontece? Seja o menor e serve de todos. Então tem que saber liderar sem mandar, sem usar desse autoritarismo que a gente às vezes vê aí por falta de entendimento. Porque na Bíblia não tem isso não, tá? Na Bíblia não tem isso. Bom, lá em 1 Coríntios 1:2 fala assim, está registrado assim, o título que se emprega para definir a igreja como comunidade de santificados por meio de Cristo, tá? Que é a igreja de Deus. A santidade de Deus é a base da santidade da igreja. Então é a igreja de Deus, é a propriedade de Deus, pois ele diz, seja santo porque eu sou santo. Então há de se relacionar as duas coisas aí, tá? Então tem que se relacionar com essa santidade. Então o nome, esse título aí, leva para esse pensamento aí, tá? Em 1 Coríntios 10:32, o apóstolo Paulo classifica em 3 grupos aí, né, a humanidade, né? Isso é importante. Os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Já falei isso para vocês muitas vezes, tá? Os judeus, que são aqueles nascidos debaixo das promessas de Abraão, debaixo das promessas de salvação, né? Onde veio lá os reis, veio o rei Davi, veio o povo da promessa, tá? Esses aí Deus tem um trabalho com eles. E Jesus veio, eles não aceitaram, ainda vai ser tratado isso posteriormente com eles, tá? Mas eles são os escolhidos a priori. Depois vem os gentios, que é toda nação que não é judeu, que não nasceu sanguineamente dos judeus, são os gentios. Não nasceu dentro da linhagem da promessa, é gentio, tá? E como os judeus o rejeitou, o que ele fez? Abriu a igreja. E a igreja aceita judeus e gentios. Então quem forma a terceira comunidade é judeus e gentios. E, inclusive, todos os membros da primeira igreja ali eram judeus do início ali. Depois é que vem um gentio, vem outro, vem Lucas, vem os que eram não judeus. Lucas era um deles, tá? Que não eram judeus. Então a primeira comunidade ali foi formada, mesmo que vindo alguns gentios, basicamente por judeus convertidos, tá? Então formando a terceira classe, que é a igreja, que é essas classes que interessam para Deus. Os gentios todos vão para a condenação, os judeus não vão ser tratados e a igreja vai para o arrebatamento, tá? Então isso ficou bem definido, bem entendido, tá? Para não ter dúvida para ninguém aí, né? Então tem muito judeu convertido que vai no arrebatamento e tal, mas tem muitos que ainda precisam ser tratados aí, Deus vai tratar com eles. Na página 116, né, Deus é usado para classificar a sociedade espiritual de Deus entre homens, né? Portanto, ele diz respeito à comunidade dos santos composta de homens de todas as raças, tribos, línguas, nações, etc, 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 tá? Daí vai sair que são gentios, vai para a igreja, se torna igreja, deixa de ser gentio. Ah, é judeu e nem sabe. Sim, vai ser trabalhado e vai para a igreja ou vai para o tratamento que Deus tem para os judeus, né? Tem muitas profecias acerca disso daí, do tratamento que Deus vai ter com os judeus. Um deles é a grande tribulação, tá? Bom, a igreja de Deus, não igreja propriedade de Deus, né? O próximo é a igreja de Cristo, acho que na página 116 ainda, né? Na carta de Paulo aos Romanos, tá? Capítulo 16, eu faço assim de guardar, né? Que fala da igreja de Cristo, né? É empregado no sentido de comunidades locais que serviam a Cristo, tá? A igreja de Deus é a igreja toda lá, né? A igreja de Cristo, né? É tratada de igreja de Cristo as comunidades locais, né? Que são pequenas células da igreja principal, que é o corpo de Cristo, que é a noiva do Cordeiro, tá? Depois vem igreja dos gentios, tá? Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos 16:4, tá? Para trazer um pouquinho daquele, esse título se refere às comunidades cristãs compostas por homens não judeus. Igreja dos gentios era a igreja do Senhor, de crentes convertidos, mas de origem gentia. Inclusive, até doutrinariamente, teve que fazer uma tolerância lá, por causa dos judeus, que estava causando muita controvérsia, por causa dos judeus que estava causando muito problema. Aí houve um pouco essa separação aí, tá? Mas lembre-se, é a mesma igreja, todo mundo na igreja, seja vindo dos judeus
ou seja, vindo dos gentios, vai formar uma igreja só, formada na pedra angular que é Jesus, tá? Vai firmar na rocha que é Cristo, vai beber da água que é Jesus, vai comer do pão que é Ele, tá? É a mesma igreja. Quem separou foi os homens por causa de controvérsia com os judeus. A coisa estava difícil, foi preciso fazer ali algumas concessões, né? Porque os judeus convertidos passou um pouco, eles queriam levar de volta para o judaísmo, para a lei, os novos convertidos vindo dos gentios, né? Querendo circuncidá-los e tudo, porque a circuncisão era um pacto de Deus com Abraão e seus filhos. O sábado era um pacto de Abraão e seus filhos, seus descendentes de Deus com o povo de Israel. Lá, isso já foi lá mais na frente um pouquinho, tá? Mas tudo isso aí mostra para nós, né, essa diferença entre gentio, convertido dos gentios é uma coisa, dos judeus é outra. E deveria ser tudo igual, só não é porque os judeus criaram o caso lá, teve que fazer algumas concessões para eles por exigência deles e tudo mais aí, tá? Então, geralmente se usava esse título, Igreja dos Gentios, né, para se referir ao ministério missionário de Paulo, né? Então Paulo ia lá, formava a igreja, né? Chamava, não, lá na Igreja dos Gentios, né? Naquela região lá da Igreja dos Gentios, tá? Depois vem a Igreja dos Santos, item 10.6, estou no finalzinho da página 116. Esse título está registrado na primeira carta aos Coríntios, tá? No capítulo 14, no versículo 33, se refere às congregações do Senhor Jesus, né? É a Igreja dos Santos. Por que dos santos? Nós já até explicamos, por isso não tem muita explicação aí. Uma das exigências, estou engasgando com água aqui, uma das exigências do Senhor era, para a igreja, era a santidade. Então a santificação é uma realidade, é uma doutrina, e a santidade era uma meta a ser alcançada, tá? E o Senhor falou que para a igreja ser santa como ele é santo, por ela ser propriedade dele. Então, Igreja dos Santos se refere a esse projeto de santidade, que às vezes nem é santo ainda, mas está em processo, né? Está em treinamento, né? Olha, nos crentes está tudo escrito em treinamento aí para ser o santo de Deus, tá? Mais ou menos isso. Depois vem a Igreja Gloriosa, já na página 117, tá? Essa expressão, Igreja Gloriosa, encontra-se registrada na carta de Paulo, Paulo, o apóstolo, aos Efésios, né? Ao povo de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 27, tá? Essa igreja ficava do lado da Ásia Menor, na Anatólia, né? Onde é hoje a Turquia, onde estava lá as 7 igrejas da Ásia, tá? Então no lado asiático, tá? Ela é gloriosa por vários motivos, né? Por que ela é gloriosa, né? Então, a igreja gloriosa, né? Um dos títulos da igreja é que ela é a igreja gloriosa. É gloriosa porque reflete a glória de Cristo. Quando eu falo de glorificação, eu costumo ensinar usando o sol e a lua, né? De exemplo, né? O sol tem luz própria, né? Então, ele é alimentado por combustível de Deus que está no ar, né, nitrogênio, e aquele hidrogênio, né, e aquele combustível aquece ali, né, põe fogo ali e ele produz energia. Aí você olha para a Lua, não, mas a Lua lá também tem, não, a Lua não tem luz própria, refrata, ela reflete a luz do Sol, aí o Sol está lá do outro lado, reflete nela e ela fica parecendo que tem luz. Então a igreja gloriosa é aquela que reflete como uma lua. Ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz que vem de Cristo, que é o sol da justiça, né? Que é o verdadeiro. Então ela é gloriosa porque a glória fala de luz, né? A glória pede para a gente falar de luz. E a luz é esta, é Jesus, né? E aí, enquanto nós estamos no mundo, nós somos a luz do mundo. Mas que luz é essa? Uma luz que vem lá do sol da justiça e nós refletimos ela, né? Nós somos a luz do mundo por isso. Não temos luz própria, tá?
Então, ela é gloriosa porque reflete a glória da salvação. A igreja é o mais poderoso testemunha da salvação em Cristo, tá? Isso também é glorioso, tá? Em glória. Ela é gloriosa porque reflete a perfeição de Deus, porque Deus em tudo é perfeito, né? E eu acabei de falar para vocês que eu fico maravilhado de ver a inteligência de Deus de montar isso tudo aqui, ó, né? E a gente dissecar isso aqui é a coisa mais gostosa que tem, porque é muito bom, é muito inteligente isso. Então a igreja reflete isso, a glória de Deus, né? A perfeição dele, né? Em todas as coisas, né? Sem mácula, mácula é mancha. Então é um cordeiro sem mácula, ou seja, sem mancha. Isso remete a outras coisas também, não só a mancha, né, no pelo ali, mas a mancha na alma, né? Sem ruga, né? Mas santa, sem defeito, na verdade, tá? É a pureza do Senhor, né? A pureza de Cristo imputada e aplicada objetivamente nela, né? E se manifestando através de seu testemunho e de sua vida. Então a igreja tem que ter uma igreja viva, gloriosa, que reflete tudo isso, e ela tem que ser o testemunho vivo disso. As pessoas lá no bairro, eu posso ser a pessoa mais falha do mundo, mas a minha igreja lá no bairro tem que ser a noiva de Cristo. Ela tem que ser gloriosa, as pessoas têm que ver o testemunho dela. Não, ali tem um povo que tem trabalhado para levar coisas boas, o evangelho, tem um pessoal ali especial. Esse é o testemunho da igreja gloriosa. Ela é gloriosa por isso, tá? Então é um dos títulos dela, que ela é gloriosa. O outro título da igreja é a igreja dos primogênitos. Isso tem um símbolo muito grande no Velho Testamento, não vou dar conta de explicar tudo agora, mas vamos lá, pincelar isso, né? Essa expressão se encontra na Epístola aos Hebreus, e os Hebreus, vocês sabem que explica o Velho no Novo, tá? Está no capítulo 12, versículo 23. E tem diversas interpretações para isso aí, tá? Algumas delas seriam membros especiais, a igreja dos primogênitos. Membros especiais da igreja que se sobressairiam pelos dons especiais recebidos de Deus, tais como pregadores proeminentes, profetas, operador de milagres, missionários destacados, mestres de grande saber, etc. Seriam os que sofrem moralmente, espiritualmente, fisicamente a favor da igreja. Mártires como Estevão, Paulo e outros. Não concordo muito com isso, tem essa corrente de pensamento, porque na verdade Deus não faz essa acepção, essa separação, né? Nosso trabalho todo aqui não é né, por ser pecadores, não é uma coisa tão especial como as pessoas querem que seja, tá? Eu acho que primogênito leva mais longe ainda, tá? Seriam os cristãos da igreja apostólica apenas, né? Desde o ministério de Cristo até o último dos apóstolos. Aí você dá uma distinção especial, uma atribuição especial a eles, não sei se convém também, né? Mas é uma das opções, né? A outra seria os 144 mil santos mencionados em Apocalipse, aí sim, depois do arrebatamento, aí já muda, né? Aí tem os 144 mil escolhidos, selados de Deus, que vão fazer uma missão especial, específica para aquela época ali, para aquele tempo, tá? Até então somos todos servos da mesma, né? Ou então seriam os patriarcas, profetas e outros santos, seriam cristãos, né, o masculino da igreja como cabeça e criação da família, né, que é uma distinção especial, mais machista também, né, porque na verdade a igreja dos primogênitos, né, lá, se a gente estudar a primogenitura lá no Velho Testamento, por que é que ele separava os primogênitos? Por que tinha que resgatar todo primogênito? Porque todo primogênito era dele. Aí a gente entende que os primogênitos, eles são especiais, né? E para mim é a igreja organismo, tá? É a igreja invisível, é a igreja composta por todos os santos, tá? Vivos ou mortos, todos eles, né? Porque esses são os primogênitos, tá? Esses são as primícias de Deus. E o sentido da primogenitura leva para isso aí, tá? Mas tem todas essas correntes que vocês estão vendo aí, que eu nem vou ler elas todas, tá? Porque são várias, né? Várias correntes de pensamento aí, cada uma com a sua, né? Com a sua vantagem e desvantagem.
mas para mim isso leva mais ao pensamento da igreja viva, da igreja organismo, a igreja que vai ser tirada de dentro da igreja, tá? Bom, depois o outro título, já no finalzinho da página, Universal Assembleia, tá? Universal é mundial, é em todo o mundo, tá? Que católico e universal quer dizer a mesma coisa, tá? O escritor aí colocou universal para evitar o nome católico, mas são sinônimos, tá? Então é a igreja no mundo todo. Universal ou católico seria a igreja no mundo todo, a igreja toda, tá? Uma assembleia de todos os santos, seria mais ou menos a tradução disso, tá? Esse título se encontra na carta aos Hebreus. Na realidade, esse título não se relaciona com a denominação igreja, né? Porque deriva da palavra grega pangurit, tá? Que é a universal, né? E que por sua vez quer dizer uma assembleia universal, né? Nos tempos antigos indicava multidões que se reuniam para festas populares. Depois passou a ser utilizado pela igreja para reunião, né? Universal, tipo uma assembleia geral, né? Das igrejas, né? Uma assembleia de todas as igrejas. Então essa designação aí era para todas as igrejas, né? Quando dava para reunir todas as igrejas do mundo num lugar só, então é a Universal Assembleia dos Santos, seria um nome apropriado, tá? Então quando aí esse título é usado, né? Ele não está falando que ela se reúne, mas que ela é esse organismo vivo, essa igreja universal que está em toda parte, em todos os, né? Em todos os povos, todos os lados, tá? Para alguns aí, esse título foi usado para designar a reunião de anjos, né, que estão sempre em reuniões espirituais e festivas. Outro fala que interpreta como sendo reunião de espíritos angelicais com espíritos humanos, né, dos que estão mortos e que aguardam ressurreição em festas espirituais em glória. E cada viagem aí, né, que vocês vão ver aí nesses itens aí, tá? Então, mas a gente sabe que é uma assembleia geral, uma assembleia dos santos, uma assembleia mundial delas, de alguma forma, tá? Os chamados é outro título da igreja, né? Que em menor monta, agora vai vários aqui, tá? Encontra-se registrado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? 1,6, trata da vocação dos salvos das trevas para a luz. Então, aquele chamamento que chama a pessoa, né? E a pessoa responde o chamado, tal, dá uma pregação esse negócio aí, tá? Os santos, que é outro título, no final da página 118, em Atos 9:13, né? Romanos 8:27, são os que foram santificados, adquiriram a natureza do seu Salvador, natureza santa, tá? Então, os santos é o que adquiriu essa natureza, apesar de pecadores, mas arrependidos, estão em processo de santificação e recebem o nome de os santos aí, tá? Os eleitos, no Evangelho de Marcos 13, 22 e o 27, né, são os que foram conhecidos na presciência de Deus, que foram predestinados para a eleição por Deus, que é uma controvérsia danada. As pessoas aí não entendem essa forma de Deus ver, né? Para o ponto de vista de Deus, eles foram escolhidos. Nós, salvos, todo mundo que foi salvo já foi escolhido por Deus lá atrás, tá? Nós não sabemos quem são, não sabemos todos, né? Mas sabemos que a resposta, ele já foi escolhido pela resposta que ele ia dar, tá? E não arbitrariamente como querem atribuir aí os calvinistas, tá? Sobre os pontos dos calvinistas, depois a gente fala mais na frente, tá? Mas já sabe que os eleitos são aqueles que foram escolhidos, né? Que não precisam se candidatar, que já foram eleitos. Os cristãos, em Atos dos Apóstolos 11:26, né? Foi usado o princípio como zombaria, mas tornou-se esse termo, né? Mas depois tornou-se título popular, né? E foi usado 3 vezes no Novo Testamento aí em Atos, tá? E também em Pedro, né? Os fiéis na carta aos Efésios e em 1 Timóteo são os que recebem e conservam os dons da salvação em Cristo. Os fiéis, aqueles que permanecem, né?
Ah, os fiéis, então fala que alguém pode ser infiel e perder a salvação? Sim, aí já estamos discutindo os pontos que a gente falou, tá? O título comumente é usado em conexão com os santos, tá? Esse título aí, de os fiéis. É os discípulos, né? O princípio foi usado para designar todo mundo que seguia Jesus pessoalmente, mais tarde passou a designar os 12, né? Mais diretamente com em Atos 14 e 20. Na igreja apostólica, o título designava o cristão em geral, né? Ou a igreja, como em Atos, tá? Então, às vezes, esse título se referia a toda a igreja, às vezes só aos oficiais da igreja, tá? É bem variado isso lá. Eu falei para vocês que não tinha hierarquia, todo jeito que você olha lá, você não acha. Aí as pessoas vão e acham lá, não, aqui ó, tem, ó, mas peraí, tem aquele outro ali, ó, que não tem. Então é desse jeito, tá? Os crentes, né? É uma designação boa, né? Porque hoje em dia é mais chique falar o evangélico, ou outro nome assim, porque crente é meio pesado, meio quadrado, né? Como está no Evangelho segundo Marcos, né? Foi usado por Jesus e só ocorre, né, duas vezes aí, né? Nos Evangelhos. Nas epístolas é empregado várias vezes para designar os que creram, tá? Para mostrar quem os que creram no Evangelho. Então, os crentes é aquele que crê, todo aquele que crê na obra como um todo, não é só acredita que Jesus existe não, tá? Os que creem têm uma conotação de aquele que sabe quem é ele, faz a vontade dele, e tem toda aquela coisa por trás, tá? Os servos, né? Como está registrado em Mateus 25, né? Esse título pela primeira vez foi sugerido pelo centurião, né? Que procurou Jesus para curar o seu escravo, tá? Como Mateus 8:9, depois passou a designar os cristãos em geral, como em Atos a gente vê, tá? Os servos, né? Ele chamou ali de servo e, né, eu também tenho servos, tal, e chamou os crentes de servo por tabela ali, tá? Os do caminho, né, em Atos, né, foi o nome dado originalmente aí aos cristãos, né, que indicava uma nova forma de vida, provavelmente como zombaria, né, que eles usavam esse título aí, mas os do caminho fica um nome bem adequado também, né, aqueles que andam no caminho da verdade, porque Jesus falou que ele é o caminho, então esse caminho é um caminho glorioso, um caminho poderoso, né?